Olá, boa noite. Hoje a live é um bate-papo sobre quando a lua é sequestrada pelo eu sabotador. Como superar? Este é o título dessa live, que vai ser em parceria com o Marcelo. O Marcelo, ele foi um aluno do programa Astrologia Vivencial e Propósito da Alma e passou exatamente por essa experiência, por isso que eu escolhi este tema. Primeira vez em live, hein, Marcelo? Sim, primeira vez. Que legal! Antes de mais nada, obrigada, viu, por estar vindo aqui, compartilhar sua experiência aí com a galera, né? Legal. Gente, o Marcelo, ele foi um participante aí da última turma do programa que começou em maio, a gente completou agora no dia 30 de julho. E eu chamei o Marcelo aqui para fazer essa live comigo, porque ele teve uma jornada muito bonita dentro do programa. Foi muito especial o trabalho dele. E aí eu senti dele chamar ele para compartilhar um pouquinho, porque nada melhor do que a própria pessoa contando, né? Como é que foi, né? Aí queria te ouvir um pouquinho. Conta pra galera assim, o que que te motivou a entrar no programa, Marcelo, assim? Que questão que você sentia que você queria trabalhar? Qual que foi o chamado pro programa? Bom, o chamado do programa, eu vi os programas que tu fizeste antes, né? Que são 3 programas, Sim, pelo menos foi assim em maio, e sim, eu sim, achei aquelas muito três lá, interessante aquelas três isso. aulas, né, da semana, sim. Exatamente. E eu achei muito interessante pelos temas que tu abordou ali, né? Que são vários temas, né? Desde o sabotador e outras coisas mais. A questão do Sol também como o centro, né? Enfim, são várias ideias diferentes que tu apresentou ali, mas em especial a questão do sabotador. O sabotador foi realmente Uhum. o grande gancho assim que me fez buscar É, entender o teu provavelmente, processo. provavelmente você deve ter se identificado, né? Provavelmente você falou, opa, eu tenho esse cara aí dentro de mim, né? Uhum, uhum, é isso aí. Sim, eu já, eu E você... já, eu já, eu já tenho algum trabalho assim de autoconhecimento e essa coisa de trabalhar esse aspecto de si mesmo é sempre muito importante, né? Mas eu senti que a Uhum. maneira que tu abordou isso foi uma maneira muito legal, assim, me deixou instigado, né, a conhecer. Aí eu fui vendo as tuas aulas e fui tomando confiança, né, com o teu processo, né, porque tu já apontou desde o primeiro momento que não era só uma questão de olhar o sabotador, mas de conseguir depois integrar algo, né, integrar algo Sim, na gente. sim. E eu vi que tu tinha uma confiança, uma firmeza nisso. E aí, eu olhando todo o processo, eu achei interessante. Fiz umas Uhum. pesquisas também, acompanhei alguns trabalhos teus, assim, Uhum. e achei muito interessante. E fui pegando confiança, assim, né? Mas te confesso que eu não conhecia, assim, antes, muito, assim. Foi de algum tempo para cá, assim, que eu, que eu, Sim. que eu, que eu vi o teu trabalho. E Ô, foi isso, esse Marcelo, foi o gancho. conta pra galera também, que eu acabei nem te apresentando. Se eu falei de você que você fez parte do programa, né? Mas quem é você? Da onde que você, de que cidade que você é? Conta um pouquinho tua profissão, para as pessoas também saberem um pouquinho de você, né? Quem é o Marcelo, antes de ser o aluno da Devaki, né? Bom, eu sou Marcelo, eu tenho 57 anos, eu moro em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, e eu tenho um negócio próprio, sou um empreendedor, tenho formação em direito, pós-graduação, mas não exerço a atividade do direito, da advocacia. O trabalho Uhum, mesmo é com comércio e uma pequena atividade de construção. uhum. Então, mas gosto muito assim da questão do autoconhecimento. Sim. Ô, Marcelo, astrologia mesmo você não tinha estudado, né? Antes de entrar no programa, né? Você não conhecia de astrologia mesmo, né?
de astrologia, o que acontece é o seguinte, digamos assim, tive a oportunidade de conhecer alguns caminhos diferentes assim dentro dessa trilha do autoconhecimento, né? Entrei meio que por acaso e aí tu acaba daqui a pouco migrando para uma escola X, Y, Z. Uhum. E essa questão do mapa natal, eu tive a oportunidade, sim, de fazer um mapa. Uh, foi uma leitura muito interessante. E depois Uhum. disso, ao longo da minha caminhada, eu já fiz 5 leituras de mapa com 5 pessoas diferentes. Então, Uhum. o que acontece? Eu já tinha e tenho uma ideia de que o mapa natal é, em termos de ferramenta de autoconhecimento, a mais Sim. avançada. Sim. Isso dito por diversas pessoas, assim, de diversos caminhos. Todos são mais ou menos unânimes em dizer a informação do mapa ela é muito direta, muito rápida e muito eficaz. Mas eu não Uhum. conhecia, por exemplo, eu só tinha feito ouvido a leitura dos mapas. Eu não conhecia, por exemplo, planetas, assim, influência de planetas. Era um conhecimento assim que hoje eu vejo, não era nada, assim, sinceramente Sim, falando. sim. E Uhum. aí, contigo, eu pude aprofundar um pouco mais assim essa noção, né? Eu digo um pouco mais porque o trabalho não é só voltado É, nesse aspecto, né? sim. Mas eu tive a oportunidade de ir adentrando nisso e hoje eu percebo assim que a questão, a importância dos planetas e tudo mais. Então, mas eu não Uhum. tinha assim conhecimento realmente dos planetas e muita coisa. Era só um conhecimento de mapa Uma natal pincelada, mesmo. né? E Assim. mesmo assim foi super tranquilo acompanhar o programa, né? Porque realmente ele vai muito além da astrologia, né? Não precisa ter conhecimento. É, 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 até assim, ó, o que acontece? O teu conhecimento de astrologia, porque é, o cara se acostuma a olhar um, olhar outro, olhar outro. Eu gosto de olhar, sinceramente falando assim, eu gosto de olhar sempre, me aproximar o máximo da fonte possível, entendeu? Então eu Sim. vou buscando Uhum. a pessoa que tem mais conhecimento, sabe? Isso eu aprendi a fazer na minha vida, aprendi no direito especialmente. Então, eu gosto de pessoas que têm profundidade. E eu vi que tu tem profundidade. Tu tem Uhum. profundidade no assunto. A te acompanhar Uhum. nessa linha da astrologia, para mim, é muito rico, assim, muito legal. Sim, sim. Porém, quando a gente começa o curso, inclusive, tu até meio que dá nos dedos da gente, do tipo, ó, não fica falando astrologuês e não fica com essa linguagem. E eu até estranhei, eu disse assim, mas o que a tema aqui está falando? Se a gente não falar o tal do astrologuês, vai falar o quê, né? E depois já a gente já entende isso aí imediatamente, porque realmente tu pega uma linha da astrologia, tu pega uma linha dos planetas, mas o teu trabalho ele tem essa base da psicologia, ele tem outras bases. Então, ele é um trabalho Sim. muito teu mesmo. E depois que a gente entende que não é para ficar na astrologia. Então, tinha até pessoas que entendem menos do que eu de astrologia e nunca tiveram problema nenhum. Então, essa É, questão é, é. é tranquila. É, porque a ideia é que você vivencie, né, o seu mapa. No caso, você escolheu a tua lua, né, para trabalhar. Então, você entrou na sua lua interior, né? E aí é isso. E por que que você escolheu a lua? Qual que era a questão que você queria trabalhar? Conta pra galera. Eu sei, né, mas eu tô te perguntando porque eu quero saber qual. É a questão dos planetas que tu faz uma excelente explanação de cada planeta para gente fazer uma autoanálise Sim. e determinar qual planeta que a gente quer trabalhar. Eu tive uma inclinação assim de 2 planetas, inclusive Saturno e Vênus, e a Lua era a terceira opção, alguma coisa assim. Mas aí a tua intuição, porque tu não faz jamais assim uma coisa de é isso aqui, é por ali. Tu realmente faz um trabalho que tu vai facilitando que a gente vá fazendo escolhas. Sim, Mas sim. tu falaste alguma coisa da Lua
E pelo fato que são gravados, as mentorias são gravadas, as aulas, que é um baita benefício isso aí, depois eu te escutando atentamente, porque é tão sutil a tua linguagem, a tua comunicação, eu acho ela muito eficaz, sabe? E ela é sutil, ela é sutil. Se a gente está ligado na emoção, na mente, na razão, tu não consegue captar. Uhum. Então, eu digo assim, não consegue captar tudo, né? Não consegue captar Sim, tudo. sim. E aí depois te escutando, e eu vi que a tua intuição era boa. E investi nela, pensei, refleti, investi nela, e foi perfeito, assim. Inclusive, eu olho para trás e digo, a Deva aqui foi muito feliz nisso, porque eu mesmo não enxergava, porque é um certo ponto cego, né? O planeta que a gente tem que trabalhar, ele é um ponto cego, né? É. Ele não É é o ponto fácil da cego, porque é gente... justamente o ponto que foi sequestrado pelo sabotador, né? Aí, então, quando você Uhum, foi contando, né, que você estava ali com as questões na parte emocional, né, que você sentia que não fluía essas águas, eu falei, putz, isso é lua. Porque a uhum. Vênus, ela traz mais a questão com autoestima mesmo, sabe? A pessoa tem questões com valor pessoal. Não era o que estava gritando ali naquele momento, né? Tinha uma questão mesmo com o feminino, né? Com as águas, com o mundo do sentir, né? Eu falei, vamos na Uhum. lua. E foi muito bonito, né? Porque você realmente foi entrando em contato mesmo com muito sentimento, né, Marcelo? O trabalho ele é muito legal, ele é muito forte, ele é muito impactante. E é como disse todo mundo, né, nos depoimentos, é um trabalho que ele está acontecendo, inclusive. Sim, ele está Sim. acontecendo mesmo. Eu, por exemplo, nós concluímos no final do mês de julho as aulas e eu estou agora em agosto realizando todas as vivências novamente. Claro que num ritmo muito mais rápido, em cima do planeta que eu trabalhei, né, que é a Lua, Uhum. porque quis fazer isso então tu vê só, então o trabalho ele vai continuar acontecendo, né? É, Então eu nem consigo assim ainda olhar para trás e dizer tipo tá muito legal ainda o sim. trabalho. E essa É, questão porque que tu fica falou, conexão reverberando, com o né? Na sentimento. verdade, você aprende ferramentas que você vai usar sempre, né? Fica reverberando, né? Poxa, e como? E como? É uma quantidade de ferramentas, é uma quantidade de informações, é um manancial mesmo E ao mesmo tempo de... não é mental, né, Marcelo? Não é uma coisa assim, eu recebi um monte de informação mental. É uma coisa que é prático, né? Você pode realmente vivenciar tudo isso, né? Experimentar dentro de você, que eu sei que é uma coisa, às vezes, é tão abstrato explicar isso, por isso que eu acho legal essas lives, com quem entrou, com quem viveu, porque é muito difícil explicar em palavras o que que é isso, né? Essa vivência astrológica, né? É verdade, Mas, é né? verdade. A questão da vivência, eu já tinha feito outros trabalhos, enfim, onde se usa, né, essa metodologia da vivência, e o cara, pô, são várias vivências, né, ao longo do curso. E desde a primeira, assim, tu fica pensando e dizendo, bah, eu não vou conseguir entrar em vivência, né? É o sentimento que te dá, assim, né? Bah, eu tô aqui, eu não vou conseguir entrar em vivência, mas tu fica com aquela fé, com aquela... Tu segue o fluxo, né, da coisa, né? Porque tu vai orientando a gente durante a vivência. E é mágico, assim, é mágico, 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 é espetacular, assim, o que acontece durante a vivência, o acesso de informações e de sensações e sentimento que acontece, é espetacular. Então, as vivências, elas por si só, são uma parte, assim, fundamental e que já te dá um monte de insight, um monte de informação. Então, as vivências. E agora, quando eu estou refazendo, apareceram coisas novas, assim, inacreditáveis, assim, inacreditável, que obviamente reforça aquela primeira vivência, aquela primeira informação, mas é algo assim muito rico. Então, a Uhum. vivência em si só é um pilar do curso, né? Mas não é o Sim. único.
É, porque é a base mesmo, né? Não é aulinha, né? Não é aulinha de astrologia, que a gente fica ali conversando sobre o seu mapa, entendendo intelectualmente o que cada aspecto significa. A ideia é que você tenha realmente uma experiência com aquele planeta que está distorcido, né? Que eu chamo aqui de sequestrado pelo sabotador, né? Por isso que o título da live é Quando a Lua é sequestrada pelo sabotador, né? Como superar? Então a ideia é que você perceba no seu caso específico como que o seu planeta sequestrado ele está atuando de maneira distorcida. As vivências é para expandir a sua consciência sobre isso. E é um contato muito direto com o próprio sabotador mesmo, né? Que foi justamente o que te chamou, né, para fazer o programa, Uhum, né? Você é verdade. sentiu esse chamado, né, de entender esse sabotador, né? E aí, pelo visto, É, funcionou, né? funcionou sim. Uhum. A coisa do. Sim, a gente não é falado mesmo assim, não só no astrologuês, como não se fala muito pouco. Assim, o que se fala é sobre o planeta. E o planeta ele tem uma energia arquetípica, né? Então, os planetas que são trabalhados, eles são ligados como se fossem a deuses ou arquétipos. E é a partir essa energia que a gente vai fazendo o trabalho no curso. É um contato direto mesmo. A Fernanda está falando, que delícia. Também tenho esse receio de não conseguir entrar em contato. Muito legal a sua fala. Ah, pois é. Por isso que eu falo assim, gente, é mágico assim, porque assim, ó, todo mundo no curso, olha, raríssima exceção de raríssima vivência que a pessoa diz, olha, não contatei muito, porque todo mundo entra em contato, porque é uma coisa assim que está dentro da gente, essa energia, a forma como é proposta a vivência, ela vai te levar lá. E ainda que seja, tem vivências que me deu uma frase, apenas uma frase, mas é uma frase que é uma chave assim fundamental. Então, a vivência, por mais que tu tenha na vivência até o final, tu fica com aquela história de, será que esse é um momento? Pode escolher o teu momento. Isso é muito legal. Tu pode Sim. escolher o teu momento durante a semana que tu quer fazer a vivência. Algumas pessoas É, ritualizam. Eu gostava de fazer sempre na terça. As nossas aulas são no sábado, então eu gostava de fazer na terça, no meio da semana. Mas sim. eu fiz vivência no domingo e todas bateram, como diz assim, né? Todas funcionaram, Sim. sabe? Uhum. E algumas são uma história mais longa e outras são uma história mais curta, mas o que importa não é o volume, a quantidade de coisas. O que importa é aquela mensagem chegar ali na tua mente, É. algo assim E sabe por que isso inacreditável. acontece? Porque é uma informação que vem além da mente. Que o programa ele Além te da coloca em mente. contato com a sua sabedoria interna, que já existe, só que ela está adormecida, porque a gente não é treinado a buscar essas respostas dentro. E o que eu te ensino no programa é a buscar dentro, né, a fazer esse mergulho. E aí a coisa chega além da mente, por isso que é de um outro lugar, assim, é muito interessante. Mas você sabe que eu também tinha medo que as vivências não funcionassem. Não, porque você imagina que eu recebi esse trabalho em meditação, né? Eu fui recebendo em meditação tudo que eu tinha que fazer, como que eu tinha que conduzir a vivência, o que eu tinha que falar, o que eu tinha que puxar. E eu pensava isso, imagina que a pessoa vai entrar, imagina que a pessoa vai entrar. Eu também não acreditava, só que daí eu ia me surpreendendo a cada vivência. Eu comecei a fazer esse trabalho, eu aplicava dentro do consultório ainda, porque trabalhava com psicoterapia, né? Eu fazia no consultório. E era incrível quantas pessoas entravam. Aí teve a possibilidade de fazer, a necessidade, aliás, né? As pessoas me pediam para fazer online. Né? Eu lembro uma menina que fez mapa comigo, ela ficou super interessada em fazer a vivência. Eu falei, não, mas não dá para fazer online, porque eu achava que precisava da minha energia ali, física, para a pessoa entrar na vivência, sabe? Que eu precisava criar um campo energético. Eu falava, imagina, não vai funcionar. Só que ela insistiu tanto. Ela estava morando em Bali. Ela falou, ai, Devo aqui, por favor, eu senti tanta conexão com você, por favor, faz esse trabalho comigo. Eu falei, tá bom, vamos experimentar e vamos ver se funciona. Eu conduzia ao vivo pelo Skype, na época nem tinha Zoom. E aí foi incrível, porque mesmo conduzindo ali, ela entrava. Eu lembro uma vez que eu fiz com ela, que eu coloquei o fone e aí eu botava o iTunes e a música que conduz a vivência tava
meu fone e eu crente que ela estava escutando a música. Aí, você viu que tem uma das vivências que eu falo assim no final? Agora eu vou colocar uma música e você só escuta a música e deixa entrar. Lembra dessa vez que eu faço isso? Aham. Eu fui e fiz com ela, né? Uhum. Então tá, aí ela, Deva aqui, não tem música, ou seja, a vivência inteira eu conduzi ela só com a minha voz, sem a música, que eu achava também que era um elemento fundamental, porque é importante mesmo a música, né? A música vai Uhum. criando um campo e tal. Foi sem música e ela entrou profundamente, assim. Aí eu falei, gente, é incrível mesmo. Eu também já achei que não ia funcionar. E agora é o áudio gravado, né? Porque não sou nem eu conduzindo, não dá. A pessoa recebe um áudio. Mesmo assim, funciona. Aham. É impressionante como funciona. Tanto que às vezes eu penso, nossa, precisava atualizar essas vivências, regravar, né? Eu falo, não mexe em time que tá ganhando, porque a vivência, o povo entra tanto com aquela vivência que é melhor você não mexer. Nada. Pois é, tu falou, tu falou mais da metade para o final, que tu falou que eram gravadas, porque não dava a impressão que eram gravadas assim, que já tinham sido gravadas antes, dava a impressão que tu gravou na semana, assim mesmo. Uma coisa muito na conexão, né? Nossa, as vivências foram gravadas há anos. Eu comecei a trabalhar com esse método em 2013, o ano que vem vai fazer 10 anos. Mas esse formato gravado, ele demorou, porque eu atendia, fazia assim, né, online. Aí começou a vir a necessidade do grupo. As pessoas queriam fazer em grupo, porque era mais barato. Aí eu fazia, e muito mais rico, né? Porque é muito rico, né? A riqueza ali da troca em grupo. E em grupo eu É. conduzia ao vivo, eu conduzia ao vivo. Aí o que acontecia? Era um que estava com a conexão ruim, não escutava, era o outro que caía no meio da vivência. Aí eu tive a bendita ideia, eu falei, gente, mandar um áudio, a pessoa faz agora e a gente volta daqui a 20 minutos e entra aqui para falar. Aí, como já tinha Aham. gravado, eu criei esse formato que a pessoa faz um encaixe na agenda dela, um tempo que ela pode. Esse programa ele foi passando por várias etapas, assim, de Aham. construção, até chegar no que ele É, é hoje. eu acho que foi a Maria Clara que falou agora no depoimento que o curso ele é montado assim de forma milimétrica, assim, de forma que tudo vai se encaixando assim Sim. e parece bem científico assim mesmo, assim no sentido de que é uma fórmula mesmo assim que tu criou. E esse ponto que tu trouxe da questão do, digamos assim, dos receios, né, de ser online, a vivência de ser online, a participação nas aulas de sábado, as mentorias, né? Tudo isso aí existe, né? Para mim existia, mas na prática, assim, foi maravilhoso mesmo. Eu não esperava que desse um resultado nesse formato tão legal. Por quê? Porque tu tá por trás de tudo, né? De novo, usando a expressão da Maria Clara, é tudo pensado milimétrico e se a gente se entregar, o resultado ele é muito forte. Ele é muito forte. Então, tem uma É. série de barreiras e medos, assim, que são superados com naturalidade, assim, ao longo do curso, né? Sim, sim. É outra coisa que as pessoas falam, às vezes, nossa, eu fico, será que eu vou conseguir me abrir na mentoria, falar das minhas coisas, mas cria um campo tão íntimo ali, né, que as pessoas se abrem Pois é, profundamente, né, e cria um campo de ajuda, de cura, é muito bonito, assim. pois é. Tu sabe que eu também ouvindo nos depoimentos agora, acho que a Mariana, outras pessoas falaram, poxa vida, eu acho que até a Fátima falou isso, o Noelson, o pessoal diz, eu fiquei meio. A Mariana fala classicamente, né? Eu vou ficar de cantinho e tal, vou ficar só ouvindo. E o que acontece? Eu tinha feito já, eu tinha tido uma experiência de terapia em grupo, que foi muito legal, assim. E depois, ouvindo eles, eu me lembrei que lá no início da terapia em grupo, eu demorei um tempo, depois eu me lembrei disso para aceitar o convite e fazer o trabalho, porque a gente fica muito constrangido com essa ideia de terapia em grupo, mas Sim, assim, é uma maravilha. Pá, é uma maravilha, é sem palavras, é indescritível esse processo assim do grupo e do que vai acontecendo ali. Porque toda a terapia em grupo ela já é uma coisa extraordinária, pelos sim. velcro, pelos links que tu vai pegando, né? Uhum. Mas, assim, no nosso caso, o que eu gosto é que tinha um propósito definido. Isso é muito legal. É o propósito da alma, né? A astrologia vivencial é o propósito da alma. Então, a gente Sim. entrava naquela aula de sábado
e tinha um trabalho para fazer em cima do seu planeta, é um processo terapêutico. Então, Sim. isso é muito legal. Então, além de ter toda essa troca da terapia em grupo, é uma coisa que tem um viés assim da gente se responsabilizar por um caminho de autoexame, de autoestudo. Então, é muito legal. Mas as trocas que são feitas, isso é uma coisa extraordinária. Assim. Sim, sim. É algo assim, porque o grupo forma vai formar uma frequência, uma vibração, né? A união das É como se pessoas fosse de uma duas. roda de cura, né? Um campo de cura mesmo, né? Que cria ali, É, né? ele forma o seu campo próprio, né? E aí a gente entra e já está sendo influenciado por esse campo. A gente já não é mais um indivíduo, a gente faz parte daquele grupo. Sim, E é um grupo de buscadores, né? O nosso grupo é de altíssimo nível, né? Então, pessoas assim da sim, mais alta qualidade. Isso é uma coisa interessante, né? sim, Não quer sim. dizer diploma, isso ou aquilo. Quer dizer pessoas interessadas no seu processo mesmo de autoconhecimento. Mas, assim, a partir das partilhas, as pessoas falaram também, né, um processo que tu abre as tuas vulnerabilidades, que é uma coisa muito difícil, né, muito rara. Então, as partilhas que vão acontecendo, às vezes é uma frase, uma palavra, duas, três palavras, que mexe totalmente assim com tudo, assim, sabe? É impressionante. Tu tá É, ali trabalhando um planeta e uma pessoa está trabalhando outro planeta, mas como todos nós temos identificação de todos os planetas, é sim, óbvio, né? E é. todos interagem entre si, é um sistema, né? É um sistema. Uhum. Isso eu não tinha noção antes de fazer o curso contigo, e depois que agora eu tenho. Agora Sim. eu tenho. Isso É, e é muito é bonito um porque ponto essa essencial. coisa da vulnerabilidade, né? Uma pessoa que se abre, mostra a sua vulnerabilidade, mostra aquelas coisas que às vezes a gente morre de vergonha de falar, né? Quando você abre e é Impressionante. acolhido, é muito bonito, né? É. Não, inclusive isso é de uma beleza fora do comum, né? Porque às vezes as pessoas ficam até o final, assim, mesmo de aula, assim, que as pessoas ficam até o final, eu vou falar isso e tal. E aquilo é a melhor contribuição que tem, assim. Melhor contribuição. Sim, O depoimento da Fátima agora me tocou sobremaneira, assim, sabe? Gratidão eterna, Fátima, sim, assim. E as coisas que ela falou ali, ela não falou até ao longo do grupo, ela falou agora de uma forma mais clara. Então são coisas tão lindas, assim, são coisas tão sim. legais, assim, que é difícil de explicar. Realmente é até difícil É colocar muito em legal palavras, mesmo né? essas. É. Marcelo, deixa eu te falar uma coisa, que é uma coisa que eu percebo muito, assim, né? As pessoas, elas têm uma grande questão, assim, de falta de tempo e, às vezes, de falta de dinheiro mesmo, né? Para investir, né? Uhum. Num programa desse e tal, né? E são aspectos que todo mundo, a gente tem que lidar mesmo, né? Me conta, o que que fez você decidir, assim, priorizar um trabalho dessa natureza, que não é só o dinheiro, né? Não é só um investimento, é um investimento de tempo, é de dedicação, porque tem que se comprometer com as vivências, tem as mentorias, né? O que que você sente que Uhum. fez você confiar, sabe? Priorizar e confiar mesmo. Bom, Seu devo tempo, aqui. Boa pergunta agora no final, né? A questão da confiança. Então, assim, ó, em primeiro lugar, eu tive que ser conquistado pela tua confiança. E isso eu fui fazendo olhando o teu trabalho e aconselho as pessoas a fazer, olhar os teus vídeos. Eles vão ter uma unidade, eles vão ter uma coerência de posicionamento teu, de ética teu. E eu achei isso muito legal, tá? A questão da tua formação também, né? Ou seja, o que tu traz nesse processo em termos da tua própria formação. Então, tu é psicóloga, e isso é uma coisa muito legal, não desmerecendo quem não seja, mas tu tem uma formação e essa formação ela aparece claramente assim no teu trabalho como um todo, entendeu? E no uhum, curso, então, nem se fala. Tu tem um conhecimento astrológico também riquíssimo,
E tu tem essa coisa também do teu caminho, dessas tuas viagens que tu fez à Índia em busca de autoconhecimento. Então, isso é uma coisa que a gente tem que respeitar, né? Inclusive, não foi uma única viagem, né? Então, Sim. e isso tudo também, uma coisa que eu levei em consideração é a tua humildade, no sentido assim, da tua sutileza. E eu te percebi assim, bem como uma pessoa que se permite ser ultrapassada, assim, ultrapassada pelo conhecimento, pela sabedoria, sabe? Pela Uhum. técnica e generosa, assim, muito generosa, assim, no transmitir a informação. Isso tudo, então, foi me conquistando. Tudo bem. Aspecto financeiro, que é importante. Sim. Aspecto de duração de curso, que é importante. Muito bem. Eu acho que tu usa a palavra extremamente apropriada, que é mentoria, entendeu? Inclusive, se fala pouco nisso, não vejo tu comentando a respeito disso, e eu acho ela uma palavra muito legal, porque ela é apropriada, porque mentoria é uma coisa que é um investimento que a gente faz na gente, assim, sabe? É tu ter um mentor, é tu ter alguém que possa te guiar num caminho. E isso Uhum. é um investimento que a gente tem que aprender a fazer na vida da gente. É Uhum. fundamental, assim, para a gente, mais do que nunca, assim, o conhecimento hoje em dia é possível e o investimento na mentoria é um investimento muito legal. Porém, não é qualquer mentor, né? Não é qualquer pessoa que diga, eu sou mentor, sou coach, sou isso, sou aquilo. Sim. Então, eu fui ver a tua capacidade. E aí tu traz essa coisa da mentoria nesse processo do propósito da alma, que é uma coisa riquíssima, né? Então, eu fiz esses cálculos. Eu fiz esses cálculos, assim. Eu olhei o que tu proporcionava, em termos, assim, de aulas semanais, em termos de vivências, e tem Uhum. outras coisas que são proporcionadas ali muito, 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 de muito valor, inclusive que eu ainda nem aproveitei, por Que são isso os que é um bônus, trabalho né? de um ano. Sim. Os bônus, esse trabalho de um ano, ele vai render muito mesmo. Mas o que eu Uhum. levei em consideração, Debo, aqui, é essa coisa da mentoria, porque mentoria é um investimento. Eu acho legal quando a gente pensa nisso, porque eu posso ficar com a minha vidinha na zona de conforto e não investir. Aí não gasto, mas não invisto, mas também não melhoro, não me Sim. aperfeiçoo, não evoluo. Mentoria, Uhum. para mim, implica em tu fazer um investimento querendo ganhar no mínimo 10 vezes mais. Entendeu? Então, Sim. Sim. a pergunta é essa: o quanto que a gente ganha num processo desses? Financeiramente e mais do que financeiramente, assim, em termos de autoconhecimento. Ganha muito. Então, eu vi que isso valia a pena. Eu não sou de rasgar dinheiro, muito pelo contrário, dou muito valor para o meu dinheiro, mas eu digo assim, ó, tu pode fazer um curso ali de R$ 300, de 90, às vezes tem, né? De R$ 300, e que tu não consegue tirar nada. Dali a uns dias tu não tem mais nada. Sim. Então, eu acho muito legal em ti, porque é como se, que depois conhecendo teu trabalho, tu vê perfeitamente isso. Mas eu acho que tu já passa desde o início essa imagem, que é uma propriedade mesmo de conhecimento, de capacidade. Tu passa uma confiança para nós, do tipo, vale a pena tu fazer isso, inclusive tu dá uma possibilidade, se a pessoa não gostar, ela sai fora, né? Sim. Sim. Mas é aquela coisa assim, o barato sai caro, Uhum. entendeu? E eu Uhum. nem considero assim o teu curso caro, para ser bem sincero. Eu acho que ele tem um valor mínimo assim da coisa, Uhum. porque são muitos benefícios que a gente pode tirar, muitos benefícios. Então eu não me Sim. arrependo uma vírgula assim, e é isso, é uma mentoria mesmo. É uma Uhum. mentoria que a gente tem de autoconhecimento, que tem uma aplicação na vida da gente, seja na área profissional, seja na área emocional, seja É. na área que. Porque todos nós temos áreas para crescer, né? Isso é óbvio, né? É óbvio. Uhum. Então, ou eu invisto, me expando, e nessa expansão eu vou ter acesso a mais abundância do universo, isso já justificou isso com sobras, É, né? Então, nem exatamente. se É isso que fala eu nisso vejo, aí. porque as pessoas ficam buscando fora, né? Muitas vezes resolver os problemas
fora, né? Às vezes ela pensa que ela precisa de um MBA, ou que ela precisa de alguma coisa para. E o que ela precisa é destravar a insegurança dela para poder se sentir mais segura no trabalho e colocar em movimento os recursos que ela já tem, né? Isso é um exemplo, né? São várias áreas da vida. Se a pessoa acha, vou ser feliz quando eu consertar meu relacionamento, mas você não vai consertar seu relacionamento se antes você não se alinhar com a sua verdade, com o seu eu superior, né? Se você não fizer esse trabalho interno. É de dentro para fora mesmo, né? Isso que eu vejo. Às vezes a gente fica colocando o nosso dinheiro, né? O nosso tempo mesmo em coisas que não vai trazer uma satisfação que vai realmente transformar a vida, né? Como se estivesse Bom, buscando o lugar errado, né? Oi? hoje em dia, hoje em dia, a pessoa que tem, que tem cabeça, que tem juízo, digamos assim, se ela não tiver ciente que é a partir do interior que todo o exterior acontece, são tantos pensadores, são tantas pessoas dizendo isso, que quem ficar buscando fora já está, digamos assim, tem que acordar, tem que acordar. Sim. Mas mesmo as pessoas que acordam, mesmo as pessoas que se fragam, que tá no interior esse caminho, tu tem que ter uma vivência, tu tem que ter um processo que te leve para isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui na minha sala, não sei nem como é que se chama, aquele negocinho de Zafur, de fazer meditação. Eu comprei, mas eu nunca meditava. Nunca meditei, nunca meditei. Então, assim, o que acontece no teu curso? Me lembro do Noelson também, me lembro não, Noelson falando, né? A gente começa a meditar. Eu, pela primeira vez na vida, olha, eu já tenho acesso a esse tipo de informação de meditação já tem quase 10 anos. Pela primeira vez na vida, eu estou todo dia meditando. Ai, que Eu estou legal. todo dia Nossa, eu meditando fico tão e estou feliz com isso. Você não tem noção. estou entendendo que o processo da meditação, como qualquer outro, ele exige disciplina, ele exige prática. Agora, a gente é conduzido no teu curso, no teu trabalho, a gente é conduzido de uma maneira muito natural a isso tudo. Por isso que esse ingresso para dentro, que nem tu falou, ele vem de diversas orientações tuas. Sim. Por exemplo, a coisa do eu observador. O eu observador, eu conhecia esse conceito. Para mim, ele vem de Gurdjieff. A primeira vez que eu ouvi falar, não, Gurdjieff, maravilha. No Stop, né? A história do Stop do Gurdjieff é maravilhosa. Mas eu nunca tinha sacado o observador, eu nunca tinha vivenciado o observador. E Porque quando não era uma começou o vivência, curso... exatamente. Porque era só um conceito mental, né? Não era a vivência. Por isso que a vivência... As pessoas não têm a noção do que é quando eu falo que é astrologia vivencial. É difícil explicar o que é a vivência, gente. É muito diferente você estudar a Vênus e você viver sua Vênus, né? É outra história mesmo. Sabe uma coisa legal também, Debaqui, que eu acho assim que é super interessante? Que é a questão da continuidade, sabe? Da persistência. Então, se eu fizesse uma aula contigo, um trabalho contigo, uma, duas vezes, três vezes, ele não teria esse efeito. Porque tu fala, e aí na outra semana vem uma outra coisa de novo. Então, aquilo vai penetrando assim no nosso ser, entendeu? Sim. Então, a questão do observador foi uma. Não foi assim na primeira semana. Eu me lembro de um dia mágico, assim, Debaqui, que eu cheguei em casa cansado do trabalho, assim, com aqueles problemas na cabeça, tudo. E aí eu fui tomar um banho e ainda estava ali com os problemas, né? A água é legal e tudo, mas eu estava ali pensando nos problemas. E aí eu entrei nessa história do observador e eu não acreditei. Eu disse assim, deixa eu ver se eu fosse observar esse negócio aqui. Que legal. E Debaqui saiu na hora, assim. Eram os problemas lá e eu aqui. E eu digo, mas o que é isso, cara? O que é isso? Então, não tem preço, são várias né? ferramentas. Fala sério, não tem preço isso, né? Não tem, cara. Aí, desde ali, né, Devaki? Desde ali, aí tu só vai aprimorando, né? Que nem todo mundo no curso falou o tempo todo, né? Tu só vai aprimorando. Dizendo, não, eu quero ter mais isso, eu quero ter mais isso. Porque tu vai instruindo a gente, que o observador, ele te coloca disponível para o teu eu superior. Então, e ele também é o que te disponibiliza para tu observar o teu eu negativo, né? O teu sabotador. Então, é mais uma, né, das ferramentas e dos ganhos do curso, né? Que, como eu falei, são vários.
Uhum. Outra coisa em especial que eu digamos assim, eu gostei muito, assim, eu acho tri especial isso aí que tu fala, desde o início, assim, tu falou, e que uma hora eu consegui captar, assim, com tudo, assim, não é com tudo, né, mas consegui captar melhor, é o que tu fala, né, que o mestre está dentro da gente, né. Então, claro que eu já conhecia essa frase e tudo, mas é como eu Sim. disse, vai repetindo e vai repetindo e vai repetindo, até que uma hora deu um salto assim na minha consciência e eu disse, pá, tá dentro, bah, é isso aqui, é isso aqui. Então, isso é uma coisa muito rica também. É muito rico. Sim, sim, sim. É, porque tá tudo dentro, né? Quando eu falo que eu coloquei dentro desse programa aquilo que foi mais eficaz, aquilo que foi mais realmente que fez eu dar saltos evolutivos na minha jornada, isso é muito verdade mesmo. Então, eu poupo o seu caminho, sabe? Porque eu fiquei 30 anos aí, né, bebendo de várias fontes, mas eu coloquei ali realmente o que tem de mais relevante. E esse ponto do ancoramento do observador, ele é fundamental. Eu brinco que o observador é que nem o telefone da Matrix, né? Quando você tá no meu observador, você sai da ilusão, né? Você consegue olhar de fora e é as portas de saída do aprisionamento, do eu sabotador e tudo. Mas é claro que para construir esse pilar da autoobservação, você precisa compreender, você precisa vivenciar, você precisa praticar. Né? Só falando aqui numa live, você não vai, que nem eu querer te explicar o gosto da Não, maçã. Você não vai é, saber o gosto da maçã, você tem que ir não lá é. e provar a maçã. Por isso que eu disse isso. A gente, as pessoas, às vezes não têm noção da importância do processo, né? Da importância do passo a passo, do caminhar. Então, isso é muito rico. Esse trabalho Sim. ele é um processo. E, enquanto processo, ele vai te entregar uma coisa muito consistente, uma coisa muito concreta que não é tudo, né? É óbvio, né? Não é tudo, mas é uma ferramenta de autoconhecimento, é um salto que tu dá, assim, durante esse período do curso, isso dito por todas as pessoas do curso, né? É um salto que tu dá durante esse período que ele é muito, muito rico, muito rico. Sim. Ó, a Fernanda está falando aqui. Marcelo, linda contribuição. Muito obrigada. Eu já busco autoconhecimento há anos e agora estou nesse passo de conseguir observar, validar o meu observador. Foi o que me chamou para essa, né? Eu não sei o que ela vai falar. Que legal, Fernanda. Muito bom. Tá no lugar certo. Chegou no lugar certo se você está Essa buscando coisa, isso. essa coisa do sabotador, ela me pegou, que nem eu falei, né, nas suas aulas. Uhum. E a coisa do sabotador, ela é muito forte. Cara, ela atua na vida de todos nós, é o que mais atua, é a nossa Exatamente. negatividade. Ela é uma expressão também das nossas máscaras que a gente usa, assim, né? Não que sejam máscaras, né? Mas tá ligado nesse assunto. E é o que mais nos prejudica a nossa vida, assim, né? É o que mais nos Total. prejudica e é um ponto cego. É um ponto Ponto cego. Se tu cego. não fizer através de um trabalho terapêutico continuado como esse, inclusive, dá para dizer assim, que é o ponto de entrada do curso, é por onde a gente começa a trabalhar, e é um ponto difícil, ele não é um ponto fácil. Só que a Devaki, só que tu, né, Devaki, tu aponta desde o início que ele vai ter o momento que aquele processo ali de mergulho nessa negatividade, que é fundamental, ele vai ser concluído. E ele é Sim. concluído antes da metade do curso. Na quinta vivência, a gente já tá emergindo, mas se a gente não tiver essa imersão nessa realidade, nessa ferida do sabotador, a gente vai ficar a vida toda naquele automático estúpido, assim, estúpido. Sim. Hoje, pá, mais do que nunca eu olho para isso e digo, e aí tu vai olhando a vida de todo mundo, de todos nós, né? Tu vai dizendo, cara, que absurdo, cara. A pessoa não acorda, não sai daquilo ali e repete, repete. É uma tristeza. Sinceramente É, falando, e é é uma bem esse tristeza. processo, né? É identificar o sabotador, a negatividade, para se desidentificar. Por isso que é um tempo limitado. A gente mapeia, mas sempre Uhum. fortalecendo o eu observador, que é a conexão com o eu superior.
para você não ficar chafurdando na lama, porque isso também fez parte do meu processo, né? Eu sinto que durante muito tempo eu participei de terapias onde o foco era muito só em olhar a sombra, a negatividade, né? O eu sabotador. Aí você fica se sentindo a pior das criaturas, né? E aí os terapeutas ficam ali de mestres, né? E de, eu sou o seu salvador, te fazendo cada vez mais no lixo, mas eles são seus salvadores. E cadê? Você não acessa o seu mestre interno, a sua força para sair daquilo de verdade, é o que gera dependência. E é por isso que eu insisto tanto nesse ponto. O trabalho tem começo, meio e fim, now go. Eu não quero ninguém pendurado em mim, ninguém dependente de mim. Você vai achar o Sim, seu sim, mestre sim, sim. interno e segue. Não quero ninguém. Tanto que tinha gente falando, você é minha mestra. Agora, não sou mestra de ninguém, pelo amor de Deus. Não, essa matou a pau, é isso aí mesmo. É impressionante isso, porque as pessoas já ficam, às vezes, sem muita consciência. A negatividade é o ponto comum, assim, né, do dia a dia, né, do ser humano. Então, a pessoa fica naquela negatividade repetida, repetida, repetida. Aí, não, agora vou fazer terapia. Aí tu fica olhando a negatividade e vai ficar olhando o resto da Não vida. sai, sempre Então, vai ter não tem mais coisa nada a para ver. olhar. Exatamente. Então, o teu convite é vamos para a luz. Aí pode ficar essa questão. Então, por que vamos olhar o sabotador? Então, para que olhar isso? Porque ele é crucial. Tu fazer o curso, tu vai entender. Se não olhar o Exatamente. sabotador, ele é a tua negatividade primeira, máxima, que tu não enxerga. Ele é uma Uhum. defesa que tu criou nessa vida e como máscara, como persona, né? Tu te identifica tanto com ele que se tu pensa, inclusive, em perder essa máscara, tu pensa até em morte. Assim. Vai, eu vou É, morrer, eu vou exatamente. desintegrar. E, Uhum. então, o que acontece? Tu vai desde o início, né, sinalizando para a gente justamente essa questão da luz, né? E aí entra a maneira também original que tu enxergou isso aí, né? Que é a questão do Sol no centro, Sim, que tá dando sustentação para todo esse sistema, né? Que é um sistema de planetas gravitando em torno do Sol. exatamente. E, e, e isso também é outra coisa rica do teu curso, assim, que aconteceu que um dia a Fátima, né, a doutora Fátima, ela pegou e disse, começou a falar contigo, dizia, bah, eu devo aqui, eu fiquei pensando e comecei a olhar, fiquei aqui no centro do mapa e comecei a olhar para Vênus, olhava para isso, olhei para aquilo e comecei a ressignificar e tu ficou assim, gostando daquilo, né? Tu ficou curtindo, disse, bah, que legal, é isso aí mesmo. Tu Sim. entrou no teu mapa e tu tá tu mesmo olhando. Isso que tu fala é legal pra caramba, assim, porque eu já tinha sacado que nas leituras de mapa, cada pessoa lia com as suas características pessoais, né? Aí Claro, não eu tem pude como não entender, né? Eu disse, projetar. não, parei só um pouquinho. Tu não vai falar russo se tu não sabe falar russo. Agora, se tu sabe falar Exatamente. inglês, tu vai falar inglês. Então, Uhum. conforme as experiências da pessoa, ela vai te passar aquelas informações que ela vê no mapa. Então, é tudo Uhum. muito rico. Cada pessoa, com seu conjunto de informações, vai te passando um ângulo do teu mapa. Mas tu Uhum. fala no curso, e eu demorei para entender isso, tu diz, olha, gente, ninguém pode entender o mapa que nem vocês. Então, no Exatamente. início eu disse, não, vai, que absurdo. Aí vai acontecendo o curso e a gente vai pegando a manha disso aí, de se apropriar dessa história. Tanto que Sim. quando a Fátima falou isso, eu já tinha entrado um dia numa viagem assim mental, sozinho, assim, sem tu ter falado, pá, olhando meu mapa, que os planetas estão aqui em volta, e se eu tivesse que reorganizar esse mapa aqui, aí eu pensei Sim. até em falar isso contigo na aula de sábado, aí ela entrou, falou isso, eu disse, pá, sincronicidade do grupo, É, né? Eu total. já tinha viajado nisso, só que aí ela viajou com mais profundidade, aí eu calei e digo, vou ouvir, já, o que eu ouvi já estava bom e vamos em frente. Uhum. Mas é muito legal isso aí. Muito É legal. muito legal. E nossa, e uma coisa que foi muito Porque legal da sua participação é porque assim, você viu, né? O grupo, a maioria é mulher, né? Geralmente a maioria dos meus grupos é sim, mais mulher.
E você foi legal porque você é uma participação masculina e uma participação mesmo, né? Porque você, nossa, super contribuía, né, em todas as mentorias, com as suas experiências, se mostrando, né? Mostrando coisas às vezes até desafiadoras, né? De mostrar, você foi super corajoso ali. Muito legal É, isso, de a ver gente. homens se tornando sensíveis, né? Investindo em autoconhecimento também, é muito legal isso. É, os trabalhos que eu fiz assim, de autoconhecimento sempre teve assim, participação de homens, em alguns grupos, algumas coisas menores, é lógico, né? Sempre é Mas eu menos. também depois eu fiz o movimento Guerreiros do Coração, que é um movimento maravilhoso, que ele único exclusivamente voltado para homens e tem o movimento das mulheres também, que é Uhum. só voltado para as mulheres. E de vez em quando, uma vez por ano, há uma união, assim, uma junção. Mas, recentemente, eu fiz um outro trabalho que nós éramos 16 e no outro ano, durou 2 anos, nós éramos 13 e que era meio a meio, assim. Então é uma coisa interessante, mas os Tá homens mudando, né? Tá mudando. os homens têm menos facilidade para isso, né? Porque a mulher é um ser muito gregário, né? Muito Sim. social, né? Então Uhum. anda muito em bando, assim, e É. tal, e uma leva a outra, e Mas o você homem sabe já que fica essa turma de desconfiado. agora, que abriu inscrição ontem, me surpreendeu, porque vários homens entraram já nessa turma. Eu falei, nossa, interessante, está Sim, mudando não já. tem. Sim, não tem por que deixar, né, de investir no seu Claro, crescimento, né? Tá super louco. E importante. na nossa tinha o Wagner e o Noelson, né? E o Tinha, Noelson, tinha. o Wagner é menos participativo, mas é aquela coisa, né? Como todo mundo, às vezes o cara te dá uma frase, te fala uma coisa e aquilo já tem um É, valor, assim, tem muito é, reconhecimento ao Wagner. E o sim. Noelson, como ele falou no depoimento, ele foi começar falando, 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 e no final ele falava mais que eu. É verdade, ele falou bastante mesmo, super se soltou, né? E uma contribuição muito legal, assim, né? Porque foi crescendo também a capacidade dele se posicionar e se abrir. Então, assim, para mim, ouvir o Noelson e as coisas, agora o depoimento dele muito rico. A história Sim. do Rio, Noelson, a história que tu traz do Rio e É, tantas outras mais, cara, isso aí vai ficar direto na minha vida, marcado, assim. toca mesmo, né? E você sabe que o Noelson foi um desafio para ele fazer a gravação do depoimento, né? Porque ele nunca tinha Pois feito, é. participado de vídeo, ele ficou super, ele falou, não, eu vou fazer, porque vai ser uma superação para mim, assim, muito bonitinho, assim. Foi. A Uhum, Fátima também, para a Fátima foi uma superação para ela também. Ela falava, ai, não, gravar uhum. vídeo. E muito legal. Ai, muito, muito Essa legal coisa mesmo. tem coisas que são do universo masculino, tem coisas que são do universo feminino, tudo bem. Sim. Mas tem muita coisa que é do universo comum. Então, a gente poder fazer essa troca entre homens e mulheres é muito legal. É muito legal. É muito bacana. Desmistifica muito, assim, né? É verdade. Querida, a gente está quase atingindo aqui a nossa hora. Então, Perfeito. para fechar, né? O que que você tem vontade de falar para as pessoas que estão aí, estão sentindo o chamado, mas elas ficam meio em cima do muro, não sabe se é, se não é, né? O que que você falaria para essas pessoas? Só para a gente fechar aqui. Eu digo assim, a gente tem que arriscar nessa vida, né? Mas tem certas situações que não é bem risco, entendeu? Então, esse trabalho é um investimento. É impossível assim, tu investir o teu tempo, a tua energia, os teus recursos e tu não ter um retorno muito, muito, muito maior que isso. E é aquela coisa, aí tu deixa para daqui a 6 meses, deixa para daqui a um ano, e tudo bem. Só que tu Sim. pode fazer isso já, pode fazer isso agora. Porque é questão de recursos, de tempo, de dinheiro, tudo isso aí a gente É, cria. questão de Então, prioridade, né? a possibilidade que a gente tem que o universo nos dá de nós manifestarmos as coisas, não é nem criar, né? Da gente manifestar aquilo que já está disponível para nós, é impressionante. E a gente deixa de fazer uso disso. Por mais esperto que seja, a gente deixa de fazer uso disso. Então, que a gente seja um pouquinho mais inteligente, um pouquinho menos obstruído mentalmente e faça isso pela gente, entendeu? Uhum. Porque é acelerar um pouquinho esse processo da gente conectar a nossa abundância interior. A nossa abundância interior. Porque teu trabalho
ele é assim, ele tem esse viés também espiritual, isso aí é dito por Sim, todo mundo, essa possibilidade de manifestar, de criar a partir do interior, ela fica muito destacada. Então, sim. a pessoa transferir isso é uma perda de tempo, assim, é uma coisa assim que é um Ficar pecado, eu diria adiando, assim. né? Não, deixa que no próximo eu faço. Aí você se perde, esquece o assunto e a vida vai repetindo os padrão, né? O preço é E alto, esse, né? e esse curso contigo, ele é meio singular, assim, né? Eu até brinquei, né? Eu fiquei lendo na sincronicidade o livro do Joe Dispenza ao longo da parte final do curso, e eu disse, bah, o Joe Dispenza vai pegar isso, por exemplo. Eu tenho conhecidos, eu tenho amigos que já foram em seminários do Anthony Robbins. Não vale a pena? Vale a pena. Paga uma passagem, vai lá, fica no hotel, assiste o curso do cara e tudo Sim. mais. Vai botar isso aí em verba, quanto é que dá? Dá um monte. Tu não tem retorno? Tem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, a Devaki, eu disse assim, pensei comigo, né? Eu digo, a Devaki é uma pessoa desse naipe, desse caráter internacional, que está aqui no Brasil e que tem essa proposta, que é uma proposta meio única, que vai misturar astrologia com terapia, com psicologia, com essa proposta espiritualizada, e está disponível para nós. Então, isso tu não vai, digamos assim, não tem outro modelo, não tem outro formato que nem o teu. Então, não tem nem como dizer assim, eu vou deixar de fazer contigo, devo aqui, e eu vou fazer terapia, ou eu vou fazer É, porque é outra coisa. Não, lendo esse um método não mapa. existe, né? É, esse método Esse não existe em método lugar não nenhum. existe, não É. existe. E ele é assim, ele vibra na frequência das coisas mais elevadas que eu conheço, assim, entendeu? As Uhum. coisas mais elevadas que eu conheço. E, 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 e o Anthony Robbins, até eu ouvi dizer uma vez que ele não fazia consultoria, que ele não fazia mentoria, e esses tempos eu vi que ele faz em 10 sessões. Devo aqui são tantos milhões que eu nem guardei na cabeça, mas são muitos e muitos e muitos milhões. Aí eu pergunto para as pessoas, às vezes, assim, eu digo assim, sabe quanto que custa o Anthony Robbins? Custa X milhões. E as pessoas ficam assim, tipo assim, custa 100 milhões. Alguma coisa assim, Deva, que são 10 sessões Sim. também. Faz um pacote, tem que fazer 10 sessões semanais, assim. Uau. Custa 100 milhões. As pessoas dizem, não, mas quem é que faria isso? Eu digo, sabe quem faria isso? Quem quer ganhar 1 bilhão. Se tu quer ganhar 1 bilhão e tu também na dúvida, tu paga É, 100 para o Anthony, ele vai te fazer, o cara é o melhor do planeta. Então, sim. partindo disso, tu fazer esse investimento contigo, ele é uma mentoria de altíssimo nível aqui no Brasil, e tem a coisa que também é muito especial, que a gente fica recebendo o teu olhar, né? Não é uma coisa assim, um vídeo que é gravado, tu me chama pelo nome. Eu tenho um grupo lá que eu conheci as pessoas pelo nome. Então tem uma coisa, tem um Sim. vínculo afetivo também, É, emocional, que mexe com a gente, e isso aí eu não teria com Anthony Robbins. Tu sim. entende? Então, Aham. é, é algo único, assim, né, Osmo? É, Felizes e presenteados, abençoados os que fizerem o curso. São abençoados, entendeu? sim. Sim. Abençoados. Porque certamente o universo está abençoando. Isso não é para qualquer um. Isso é para quem é abençoado. É, nossa, e a coisa que assim me dá mais gratificação desse trabalho é ver mesmo o resultado, assim, sabe? Quando eu colhi os depoimentos de vocês, mesmo antes de colher os depoimentos, eu escutei, eu vi o processo de vocês, eu acompanhei e ver cada um desabrochando, a vida entrando no trilho, a pessoa se libertando do sofrimento, sabe? Do sabotador, aprendendo a não acreditar mais nessa voz. Gente, que alegria pra mim que é isso, assim. E aí eu vejo que não tem preço isso, sabe? Não tem, é imensurável o valor disso. Você viver uma vida realmente com alegria, né? Com paz de espírito. É claro que isso vai se traduzir em prosperidade também financeira na sua vida. É óbvio, é uma consequência natural, porque é de dentro para fora, né? As pessoas entendessem o quanto Normal, que a né? miséria delas é porque tá miserável dentro, né? Uhum, uhum. Felicidade não tem preço, né? E essa coisa que tu falou, assim, é tocante também nas aulas, assim. No início eu fiquei até impressionado. Eu disse, as pessoas falam alguma coisa, assim, que para mim passava batido, sabe? E tu
ah, aconteceu isso, que legal. E aí tu dava uma luz em cima daquilo ali, aí a pessoa brilhava. Eu digo, bah, que sensibilidade da Devaki. E aí, pela tua frase, pelo apontamento, aí a pessoa aprofundava mais, mas era uma Sim, coisa assim que tu via que tu estava muito atento assim ao processo de sim. cada um. Então, Uhum. isso é uma coisa assim muito legal da tua parte. É, isso foi uma coisa que eu desenvolvi muito esse olhar, porque eu trabalhei muito em consultório, no individual ali, né? Então era muito assim, olhando de um por um. Então no grupo, apesar de ser um grupo, eu tô olhando de um por um. Né? Quando a pessoa tá falando, eu tô olhando para ela, eu meio que desligo todo mundo em volta, olhando para ela, assim. E Uhum, realmente é muito uhum. bonito, assim, nossa, muito bonito mesmo. Bom, a gente passou aqui de Muito uma legal. hora já, mas olha, Marcelo, Opa, quero te agradecer mais uma vez, porque além de você ter sido uma participação muito, assim, significativa mesmo dentro do grupo, né? Você ajudou a puxar muita gente ali, com certeza, com a tua contribuição. E agora, provavelmente, você está inspirando muitas pessoas a também darem esse passo, que eu sei que é natural, que você fica com dúvida, que você fica inseguro, é muito natural, né? Mas saiba que, né, você pode entrar, participar do encontro de boas-vindas, participar de duas mentorias comigo, ou seja, 21 dias de acesso ao programa. Se você sentir que não é para você, que não faz sentido, que não é a sua linguagem, garantia incondicional, não vou ficar chateada, tá? Tranquilo mesmo. Então, assim, não tem nenhum risco para você. O risco tá todo nas minhas costas. É isso, Marcelo. confiem E a que vale a gente pena. continua em contato, né? Lá pelo Guia Astrológico, né? Daqui a também 30 de outubro temos o nosso encontro, né? Depois de 3 meses que fecha, a gente faz um encontro de novo, a turma toda. Sim, gente, passaram-se já 3 meses e o processo continua dando frutos. É algo muito, muito, Sim, muito legal. Muito sim. legal. Sim, e aí as pessoas que Que sejam terminam, que nem o Marcelo, abençoados. podem continuar participando das mentorias, que nem a turma de agosto entra. Talvez vocês vão ver o Marcelo lá, gente, na mentoria, querendo ver, vão ver vocês. Então, assim, é acesso por um ano. É um número incrível de presença. E tu fala de mim assim, mas o cara nem consegue, digamos assim, perceber assim, ou ter uma noção da sua contribuição. Eu fico pensando mais na contribuição de todas as pessoas do grupo, assim, que aconteceu. Todo mundo é algo assim inacreditável, assim, né? A turma, assim, é algo assim, é Sim. muito legal, é muito legal. É, tanto que teve pessoas que eu contei para vocês, né, que não estavam presentes na mentoria por N motivos, não podiam estar ali, e elas falavam que só de ver a gravação elas eram profundamente tocadas com a gravação também, né? Então, é muito bonito Uhum, mesmo. É é muito isso, legal. Marcelo. Se deixar, a gente fica aqui mais 3 horas falando, né? Porque tem muito assunto. Tá, Mas super legal. obrigada, viu, pela tua contribuição mais uma vez. E a gente vai Valeu. se vendo lá no programa. Obrigado vocês também que assistiram a gente, ficaram aqui até agora. Se vocês quiserem, então, se inscrever, tá? Tem link na bio, tá tudo explicadinho. Precisar de dúvida, precisar de esclarecimentos para tirar alguma dúvida, me chama no direct, tá bom? Estamos com as portas abertas aí para receber vocês. Super beijo. Vai ser uma turma massa. Beijo. Sim. Valeu. Tchau, querido. Até. Até. Tchau, tchau.